convidado. João Matos analisa com o seu convidado as relações sino-africanas, isto a propósito do périplo africano do presidente chinês Xi Jinping. O nosso convidado é João Colasso, sociólogo moçambicano, professor universitário na Universidade Eduardo Mondlane e membro do Observatório da Cidadania de Moçambique, com quem vamos abordar o périplo do presidente da China à África, nomeadamente África do Sul, Tanzânia e Congo. Como é que vê esta investida da China em África? Sinto que a China tem cada vez mais se aproximando, procurando os espaços em África e normalmente a China tem estado mais virada a investimentos em áreas, sobretudo, que digam respeito aos recursos naturais, com as quais tem mantido relações privilegiadas com os governos ao nível regional, mas também em relação ao governo moçambicano, mas que esta presença chinesa, ela tem, portanto, várias nuances revestidas de uma grande complexidade. A China tem sido um país aparentemente filantrópico nos grandes projetos, sobretudo ao nível de infraestruturas, alguns edifícios públicos, sobretudo, onde os governos ou o governo moçambicano manifesta a sua incapacidade para financiá-las. Mas por que é que diz aparentemente que a China tem uma posição aparentemente filantrópica? Porque muitas vezes a nós nos aparece que a China ofereceu ao governo moçambicano o edifício onde funciona atualmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que a China ofereceu este ou mais aquele edifício. É aparentemente filantrópico, e nós sabemos muitas vezes que entre países, de acordo com a teoria das relações internacionais, não há amizade, mas há interesses. De algum modo, os moçambicanos terão que pagar, ou têm pago, ainda que não monetariamente, mas de outras formas. E era mais ou menos dentro desse âmbito que eu queria, portanto, também me referir em relação à presença chinesa na exploração de recursos, sobretudo florestais, como a exploração da madeira, que tem sido, na verdade, uma situação bastante controversa. O governo não tem uma posição clara sobre isto, mas as populações, ao nível das províncias, das localidades, mesmo ao nível das comunidades, mas que do lado moçambicano há ainda pouco aproveitamento da exploração ou desses recursos para fora do país. Mas como é que explica toda esta euforia que há um pouco por toda a África em relação à presença da China no continente africano? Eu penso que isso se deve, em parte, na minha opinião, a um certo conservadorismo de outras potências que sempre estiveram presentes em África. A gente fala, portanto, da própria Europa. Tem sido a opinião de muitos governos de que a Europa dá muito pouco para aquilo que são as necessidades de combate à pobreza, de desenvolvimento do continente africano. E penso que a China parece querer substituir um pouco esse espaço deixado vazio pela Europa. A China tem sido um dos poucos países que ainda mantém um nível per capita ou de produção de capitais muito, muito altos. E é dessa forma que eu acho que a China tem tido um grande poder de barganha no continente africano para, na opinião dos governantes e dos próprios chineses, ajudarem, portanto, a África a resolver os seus pequenos problemas. Mas isto com o apoio franco e aberto dos próprios dirigentes africanos. Por exemplo, na África do Sul, o presidente sul-africano disse que o sucesso da China é uma fonte de inspiração e de esperança para a África. Exatamente. Penso que eles não teriam tanto espaço, portanto, não houvesse uma abertura por parte das instituições formais, eu refiro-me aqui às instituições, sobretudo estatais e governamentais. Eu penso que eles têm entrado aqui com investimentos e que muitas vezes podem estar associados também a alguns grupos internos da nomenclatura. De qualquer maneira, essa cooperação da China ajuda muito a África, nomeadamente aquela região da África Austral. Como é que vê, por exemplo, essa presença da China aí na África do Sul e concretamente na cimeira dos BRICS? Eu vejo a presença da China, no caso dos BRICS, com um certo ceticismo. Eu penso que a China pode ser importante numa determinada perspectiva e não importante noutra. Em que sentido? Os produtos chineses entram para o continente africano e são muito baratos na sua maioria. Mas o problema da qualidade é algo totalmente discutível. Agora, eu penso que a China, através dos BRICS, incluindo o Brasil, África do Sul, Índia, estão a tentar, portanto, uma estratégia
estratégia para fazer face a um outro poder, que é o poder ocidental, dominado pela Europa e os Estados Unidos. Enquanto que o Norte, quando vem para o Sul, vem com uma série de precondições, parece-me haver uma alteração de consciência ou de estratégia de alguns países em vias, portanto, de desenvolvimento ou com elevado índice de produção de capitais, como os países que agora estamos a discutir, querem, portanto, encontrar um caminho próprio. Mas também tem sido opinião de muitos analistas cada praça que, na verdade, podemos estar diante de novos grupos com intenções não somente de garantir que o Sul tenha condições dignas para as suas populações, mas que estes mesmos grupos podem ser uma espécie de novas potências com interesses particulares que não dizem respeito necessariamente àquilo que são os interesses da grande maioria dos africanos. Falou um bocado da cooperação da China com Moçambique, mas o presidente chinês esteve na África do Sul, Tanzânia e Congo e não em Moçambique. A seu ver, porquê? Não sei muito bem porquê, mas pode ser que no caso de Moçambique a China já tenha um espaço privilegiado. A China já está aqui há um bom par de anos. Penso que a China tem tido uma presença e uma aceitação por parte do Estado moçambicano muito boa, muito grande e até certo ponto privilegiada, mas também pode ser que naquilo que tem sido a partilha dos recursos estratégicos como carvão, gás ou talvez o petróleo, a China ainda não esteja lá como uma das potências, no conjunto das potências que existem. Pode ser que no caso do interesse estrito por parte do governo chinês, a China tenha perdido, portanto, o comboio, pelo menos para esta questão dos recursos naturais como petróleo, gás e o carvão. Mas do ponto de vista de outros setores, a China é um parceiro do governo moçambicano privilegiado. Esta é a minha percepção e levo, portanto, a pensar que, no caso de Moçambique, diferentemente de outros estados, a presença chinesa pode estar bem mais consolidada cá, como está também em Angola, mas não esteja ainda devidamente consolidada ao nível de outros países regionais, que desta vez é importante ir-se para lá, estabelecer acordos claros de cooperação. Para concluirmos, acaba de ser criado aí em Maputo um Observatório da Cidadania de Moçambique, de que é membro. Em linhas gerais, do que é que se trata na realidade? Nós sentimos que as políticas, as instituições que surgem ligadas ao desenvolvimento de políticas públicas não têm colocado o cidadão como elemento central de toda a sua visão, de toda a sua estratégia de desenvolvimento e de seguimento dos programas que, portanto, organizam para si próprios. Outra questão também fundamental é que sentimos que há um grande déficit de informação sobre aquilo que são os direitos e os deveres dos cidadãos. Ser cidadão não significa apenas ser beneficiário portador de um bilhete de identidade, que, aliás, uma grande maioria dos moçambicanos ainda carece deste documento de identidade. Participar também não significa, de 5 em 5 anos, ir às eleições para votar num candidato, num representante ou num outro qualquer. Nós queremos promover ações de cidadania, sobretudo alguns pilares que consideramos básicos, como a publicação de leis e de acordos que digam respeito, tenham impacto nos cidadãos, a promoção de debates relacionados com saúde, educação, política, participação numa relação estrita com questões relacionadas com a cidadania. Queremos também desenvolver pesquisas e monitoria de políticas públicas para compreendermos aquilo que tem sido programado pelas instituições de governo e de Estado, chegam aos verdadeiros destinatários, que são os cidadãos moçambicanos. João Colasso, sociólogo moçambicano, membro do Observatório da Cidadania em Moçambique, era o nosso convidado.